my darling friend. How are you feeling today? I hope you are doing great. Today, we're going to continue the classes of this course. And today, we're going to start with a grammar review of must and have to. I believe you already know a little about the uses of these two modal verbs, né? Eu acredito que tu já conheça um pouco o uso desses dois verbos modais, mas, de qualquer forma, nós vamos falar um pouquinho sobre. On this class, we are going to talk about modal verbs, and if we have time, we are going to talk about quantifiers. Se eu achar que o vídeo vai ficar muito longo, nós vamos deixar os quantificadores para a aula da semana que vem, ok? So, let's start with the difference between must and have to. We are going to use the must and have to when we have an obligation, ok? Quando nós temos uma obrigação. O must we are going to use when the person that is speaking knows that it's necessary for themselves, okay? For himself or for herself. O must, então, nós vamos usar quando a pessoa que está falando sabe que aquilo é necessário para ela mesma. E o have to é, for example, an advice that someone gave to the person and the person that is saying don't think is that necessary. A pessoa que está falando, ela não sente que é tão necessário. Ela ouve um conselho de um médico, dos pais, mas ela não está convencida daquilo. Ok? Look at these two examples. I think it's going to be clear. I must quit drinking. I have to quit drinking. I must quit drinking. Eu devo parar de beber. Eu sei que eu preciso... a pessoa que está falando tem noção da gravidade do problema. I have to quit drinking. The person's doctor, the person's friend say is the time for the person to stop. That's something that happens with my father. My father knows he has to quit smoking, but he doesn't feel like he must, ok? A gente vai ver um pouquinho também da relação do must e do have to na forma negativa. Eles têm um peso diferente quando a gente vai falar na forma negativa. O must not ou mustn't é uma proibição. You can't do it, ok? For example, if it's a law, se for uma lei, you mustn't park here. Você não deve estacionar aqui. It's prohibited. You mustn't wait here. Ali como o exemplo diz. You are not allowed to be there. Você não está permitido a permanecer naquele lugar. Now, o don't have to, you are like giving an advice for the person, a piece of advice, né? Você está dando um conselho para a pessoa. You don't have to wait here. You can wait inside a room. You don't have to wait outside. You can wait in another place, né? Você não precisa esperar lá fora, você pode esperar em algum outro lugar mais confortável, enfim. It's not obligation. It's something that you can or can't do. Ok? Outra questão também importante do must e o mustn't é que nós podemos usar o must também para dizer que algo deve ter sido muito legal. It must have been great. Isso deve ter sido demais. Mas, na forma negativa, ele não tem o mesmo peso. Então, nós não podemos dizer it mustn't be awful. Isso não deve ter sido nada legal. A gente usaria outra estrutura na frase, ok? O mustn't, ele é só para proibição. Now, let's talk about should. O should is the modal verb that we use to give advice, ok? É o verbo modal que nós usamos para dar conselhos. Now, when do we use this? Advice or opinion, okay? For example, the girl on the first picture is not feeling good. So, the other person suggests, you should see a doctor. Você deveria ver um médico. Ele não tem um peso de obrigação, ele tem um peso de advice, okay? Or, you should watch that new series. You should watch Wednesday Addams. It's a great series. Você deveria assistir Wandinha Adams, é uma série incrível. Inclusive, eu sonhei com essa série essa noite, eu adoro. Now, we are going to have some modal verbs of deduction. So, this is the difference about must and mustn't that I mentioned before, ok? Essa é um pouco da questão da diferença do must e o must not, que eu comentei antes. So, we are going to use must when we are
100% sure of something or almost 100% sure. So she must be tired because I know that she is probably tired because she worked all day, ok? Então, ela deve estar muito cansada. Ela deve estar cansada porque ela trabalhou o dia inteiro. Eu tenho uma evidência ali que me mostra que ela deve estar realmente mesmo cansada. You may or might, we're going to use when we are not so sure about something. For example, he might be busy. Ele deve estar atrasado. I don't know if he's busy or not. Or he may be busy, né? Aí a gente vai ter o may be separado, que é diferente do maybe junto, que significa talvez. And now the negative form. We are going to use can't or may and might not. O can't, a questão da pronúncia, ele não tem esse T muito marcado. Eu gosto de pronunciar o T. Mas se tu for ouvir um nativo falando, ele provavelmente vai só alongar a letra A. Ele vai falar can. Olha só a diferença. Quando eu falo I can swim, eu consigo nadar. I can swim. I can swim. Eu não consigo nadar. Então, eles não produzem o som do T, a não ser que eles falam da forma completa. I cannot speak, tem até uma música do Green Day que ele fala, and I cannot speak, I lost my voice. Eu não consigo falar, perdi minha voz. Então, se a gente for falar da forma completa, cannot, vai aparecer o som do T. Se nós formos falar da forma contraída, can, na forma negativa, ele só vai ter o A um pouquinho mais longo, ok? We are going to use can when we are 90 to 100% not sure, okay? For example, he can be too far. He just left. This person knows that he isn't far because he is almost sure about it. Like, he just left. He can be far. Ele acabou de sair, ele não pode estar longe. On the case of might or may, we're not that sure, ok? Nós não estamos tão certos disso. So, call him. He might not be busy. Liga para ele, talvez ele não esteja ocupado. Can you understand? If you have any questions, you can let on the comments below. Please subscribe and like the video so I can continue producing these classes for you. I really like doing it. And I want to know if you are enjoying. Now, another way to use it, we can use the modal deduction to speculate about verbs or actions in progress, okay? So we're going to have the modal verb, o be, e o verbo com o ing, assim como naquele exemplo que eu dei lá no início da aula. So, they went to the movies, they must be having fun. Eles devem estar se divertindo. Nesse caso, a gente não poderia falar na negativa, porque senão a gente estaria proibindo eles de se divertir. We can also use that with might, may. The lights are on. They might be watching a movie. We are not that sure, ok? Então, a diferença do primeiro e do segundo exemplo é que no primeiro exemplo eu tenho quase certeza de que eles estão se divertindo. E no segundo exemplo, eu não sei. Eles podem estar vendo um filme, eles podem estar cozinhando. Não sei o que eles estão fazendo, mas as luzes estão acesas. Now, we are going to talk about the quantifiers. That's good. We are going to see here these three differences, and then we are going to talk about more quantifiers, ok? Nós vamos dar uma olhada, uma pincelada em todos os quantificadores. Eu tenho uma aula aqui no meu canal completa explicando sobre eles de forma mais detalhada. Hoje nós só vamos dar uma pincelada because this class is for intermediate students, ok? So the focus here is for you to just remember these grammatical issues, and then on another moment we can have more deep in class. So here we have these three: both, either, and neither. Neither, okay? O both significa ambos. So we are going to have both options. For example, I like strawberries and bananas. I want both. Eu gosto de morangos e bananas. Eu vou querer ambos. Vou querer os dois. Ok? Não pode ser para mais de duas coisas.
Aí eu vou querer os 3. I want the 3 of them. Aí a gente já vai entrar em outra característica. Both, ambos. O either, we are going to use for affirmative, and we are going to use, for example, I can only have one fruit in the morning, either banana or strawberry, ok? Então, eu só posso comer uma fruta de manhã. Talvez a pessoa não tenha tempo, enfim. Ou eu como banana, ou eu como morango. O either também é usado quando nós queremos concordar com alguém que falou alguma coisa na forma afirmativa. For example, I love playing soccer. Me either. I love playing and watching. Eu adoro assistir futebol. Eu também adoro assistir. Ou daria para dizer me too, que é até mais comum. E o neither, we are going to use when we want to say none, ok? Nenhum. None of the options. So, I'm on a diet. I can't eat neither bananas nor strawberries. Only salads, okay? I know that the sentence doesn't make much sense, but that's it. Então, eu estou de dieta, eu posso comer, no caso, não posso comer bananas nem morangos, apenas saladas, ok? You neither, we are going to use when we want to agree with a negative sentence. For example, I can't play soccer today. Me neither. Eu não posso jogar futebol hoje. Eu também não. Now, we are going to see about distribution. We are going to talk about these 3 aspects when we have countable, uncountable, and both, okay? So we are going to talk a little about the difference between the 3 of the 2, countable and uncountable, because in English is a little different. Eu posso fazer um vídeo mais para frente falando sobre como analisar quais são as palavras contáveis e incontáveis do inglês, porque elas são um pouquinho diferentes do português. Por exemplo, em português nós podemos dizer pães. Em inglês não existe breads. Em inglês, nós dizemos loaves of bread, né? Que, tipo, um pacote de pão, por exemplo. Então, as palavras contáveis são essas que nós podemos colocar no plural, mesmo que elas sejam irregulares. Por exemplo, a palavra people, que é o plural de person. É um plural irregular, mas ainda assim, people significa pessoas. Person, pessoa. Então, person seria uma palavra contável, mas é apenas um. Então, one person, two people. E agora, a palavra, por exemplo, sugar, que significa açúcar, ela é incontável, porque nós não dizemos açúcares. Em inglês, ela não existe no plural. Mas nós podemos dizer colheres de açúcar. Então, many spoons of sugar, muitas colheres de açúcar, ou much sugar, muito açúcar. Fez sentido para ti? Então, vamos continuar. For countable words, we are going to use many to say muitos or a few to say poucos. Então, many people, muitas pessoas, a few people, poucas pessoas, ok? Uncountable, we are going to use much as muito, a little of, ou a bit of, a little of, um pouco de, a bit of, um pouco de também. A bit of seria um pouco mais informal. Ele ficou ali com a formatação um pouquinho errada, mas, enfim. Little of ou a bit of. I want my coffee with a little sugar. Eu quero meu café com um pouco de açúcar. A little of sugar. I don't want much sugar. Eu não quero muito açúcar. Ok? I want just a bit of sugar. Eu quero só um pouco de açúcar. Então, much, muito, a little of e a bit of, pouco, uma quantidade pequena. Now, we have the third column that we can use both countable and uncountable nouns, tá? Tanto para substantivos contáveis como incontáveis. Os 3 significam a mesma coisa. O a lot of é um pouquinho mais formal, lots of é um pouquinho mais informal e plenty of é tipo um montão de. E os 3 significam bastante ou muito em uma quantidade bem grande.
Esse of do a little of, a bit of, a lot of, lots of, plenty of, ele vai ter um som de of, como se estivesse falando of, que é um pouquinho diferente da pronúncia do off, quando tu quer desligar a luz, turn off the lights. Aí vai ter um som bem de F. And they can be used both countable and uncountable, ok? Então, se tu quiser falar que é muita gente e tu não sabe se usar o many ou much, dá para dizer a lot of people. Sempre, por via das dúvidas, a lot of. A lot of significa bastante, então lá tinha bastante gente. There was a lot of people. Ok? Now, we are going to talk about these 4. Esses 4 também acabam gerando bastante inquietude nas pessoas que estão começando a estudar inglês. Por isso que eu tenho aquele vídeo um pouquinho mais longo explicando as diferenças entre eles. E aqui nós vamos apenas dar uma pincelada. Some is algum, quando nós não queremos dizer um número exato. O any, ele pode ser pouco ou nenhum. O no também é como se fosse um nada. E o none é zero. Ok? So, for example, something. Cada um deles pode aparecer tanto sozinho quanto acompanhado por um substantivo, ok? Some pode virar something, alguma coisa, someone, alguém, somewhere, algum lugar, e assim por diante. For example, I have some questions. Eu tenho algumas perguntas. Eu não quero dizer a quantidade exata, mas tenho ali algumas perguntas. I have something to tell you. Eu tenho alguma coisa para te dizer. I know someone here. Eu conheço alguém aqui. Somewhere over the rainbow. Algum lugar depois do arco-íris, ok? O any, ele vai ter a gente vai usar o some, então a gente vai usar apenas para frases afirmativas, porque ele vai significar algum ou alguma. Como o any vai ter uma pegada um pouco mais negativa ou para perguntas, vão ser nesses dois contextos que nós vamos usar. E assim como o some, ele pode aparecer sozinho ou junto com algum substantivo. For example, anything, nada, né? Nenhuma coisa. Anyone, ninguém. Anywhere, nenhum lugar. Para frases negativas e para perguntas. O no, ele tem mais ou menos esse mesmo peso, mas nós vamos usar para frases afirmativas. Vou dar alguns exemplos. Is there any news? Tem alguma notícia? No caso de pergunta, quando a gente tem o any, ele vai significar alguma. Vai ter o mesmo peso do some. Mas para negativa significa nada. For example, I don't have anything to say. Eu não tenho nada a dizer. Do you have anything to say? Você tem algo a dizer? Percebeu a diferença? Se eu uso na negativa, ele tem um peso de nada a dizer. E se eu uso na interrogativa, ele tem peso de alguma coisa a dizer. Anyone. I don't know anyone here. Eu não conheço ninguém aqui. Do you know anyone here? Você conhece alguém aqui? I'm not going anywhere. Eu não estou indo a lugar algum. Are you going anywhere? Você está indo em algum lugar? Ok? O no, ele vai ter esse peso de negação quando a frase for afirmativa. Olha, por exemplo, I have no questions. Também pode aparecer sozinho, assim como junto com algum substantivo. Nothing, nada. No one, ninguém. Nowhere, lugar algum. Olha a diferença do I don't have anything to say. Eu não tenho nada a dizer. I have nothing to say. Eu tenho nada a dizer. Ok? I know no one here. Eu conheço ninguém aqui. Nós no Brasil não usamos dessa forma, mas ficaria um sinônimo similar com isso. I'm going nowhere. Eu estou indo a lugar algum. Ok? E o none significa zero. Do you like any of this music? Any of these songs? Você gosta de alguma dessas músicas? None. Nenhuma. Até agora eu falei music, achei interessante que music é um substantivo
incontável. A palavra music, ela significa música em gêneros musicais. Então, ela não aparece no plural. Nós não encontramos a palavra musics. Ela está incorreta. Nós podemos usar songs para falar sobre as músicas que nós ouvimos. For example, Lana Del Rey has many songs. A Lana Del Rey tem muitas músicas. She plays indie music. Ela toca música indie, ok? We are going to continue the class now. We're going to finish these slides today. So now we have a text here. You are going to pause the video and read. Now I'm going to read with you. And after reading, we can do a shadowing activity. Depois de ler, a gente pode também fazer uma atividade de shadowing. So, food and restaurants. Are you looking for somewhere special to go this weekend? Do you want to try something new? Check out one of these new restaurants. The Indian Way. A centrally located Indian restaurant perfect for eating before or after the movies or show. In summer, you might enjoy your meal in one of our beautiful gardens. Our most popular dishes are lamb and chicken, with either medium or hot spice. But if you like really spicy food, you must order our pork vindaloo. Ok? Very good. Se tu tem alguma dúvida de pronúncia ou de vocabulário, sugiro que tu pesquise no dicionário de Cambridge, que é o dicionário que eu uso e eu adoro. Até vou colocar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o link para acessar esse dicionário. E colocando lá, tu vai ter acesso a isso. Continue reading. You can pause the video and read. My turn now. The Tuscan cuisine. If you like either a relaxed evening in stylish restaurant or a true cultural experience, this is the place for you. There is nothing our chefs can do. They make both traditional and contemporary dishes. We could suggest many dishes, but you should definitely try out pasta and seafood. The Orange House. This pretty restaurant serves food that has both things that we are always looking for: tasty and healthy food. If you are vegetarian, you might love our snacks. You should also try either one of our grapefruit smoothies or our cappuccinos. They both go really well with our delicious cakes. You will fall in love with any of our products. Okay? Now, pause the video, read. The chocolate industry. The owner of this small cafe realized that desserts were her passion. If you come to this cafe expecting either sandwiches or croissants, you will find none. They only do desserts. Look of different kinds of sweets. Chocolate lovers can live without trying at least 2 pieces of our famous chocolate cake. Be careful. You might fall in love with our cinnamon rolls too. Okay? You can look for the words you don't know. You can look for the pronunciation if you have something that you don't know how to pronounce. And now you have a written exercise, the last activity. You will recommend your favorite restaurant to someone in the comments below, and then you are going to talk about the foods you have ordered, ok? Sobre as comidas que tu pediu nesse teu restaurante que tu gosta. Coloca nos comentários e a cidade de onde você está falando. The number 2, create a dialogue with a friend and read it. Use a menu to order your food. This one you can also put on the comments below. Write down the dialogue you create using the menu above to order your food. Aqui a gente tem exemplo de menu. We have the food, we have the prices, we have sandwiches, drinks, the prices of the drinks too. And we have the vocabulary. Você pode criar aí na tua casa um diálogo, né? Como que seria
entre um waitress and a customer. Então, um diálogo entre um garçom e uma pessoa que vai lá no restaurante, the customer. And then you can ask, for example, the waitress, the waiter or the waitress, waiter é garçom e waitress, garçonete, could ask you, how can I help you? Como é que eu poderia te ajudar? I would like a ham and cheese sandwich. Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? Yes, a coffee, please. Ok, how much is it? Fazer a conta, enfim. Pode criar ali teu diálogo, ou tu pode começar um diálogo aqui nos comentários e alguém vai te responder e vocês criam juntos. Para finalizar essa unidade, eu vou colocar esses 3 links nos comentários para que tu possa jogar esses jogos. And that was it for today, guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe and to share this video with someone who is learning English too, ok? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e enviar esse curso para alguém que também está aprendendo inglês. Thank you very much and see you next week. Bye!